Na minha família, não temos o que comer. Milhares de brasileiros sofrem com a dependência química. Enquanto você assiste a esta mensagem no conforto da sua casa, muitas pessoas estão sofrendo lá fora. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a ajudar quem mais precisa. Saiba mais em façoparte.com.br ou ligue 3319-6111 e faça sua doação. Acredite na força da sua ajuda. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados ao redor da amada Mãe Maria, nossos corações se abram para que possamos acolher a interpelação que a Palavra de Deus hoje nos traz. Para construirmos em nós o homem espiritual, unido com as celestes armas do Espírito, para que possamos atacar os adversários e no fim da peleja, calcar os adversários que nos oprimem aos pés. Em absoluto silêncio repousa a alma em paz e sossego, entregue unicamente ao gozo espiritual e a uma paz indizível no perfeito contentamento. Isso quando escutamos a palavra de Deus e nos deixamos por ela ser interpelados. Por vezes, por certa compreensão e sabedoria inefável, conhecimento secreto do Espírito, somos instruídos pela graça sobre coisas que a nossa língua não consegue dizer. Outras vezes é como qualquer outra pessoa, e assim a graça habita e age de várias maneiras em nós, renovando-nos conforme a vontade de Deus, provando-nos de modos diferentes a sua beleza e a sua fecundidade, para nos colocar na condição que devemos diante do Pai do céu. Oremos então também nós a Deus, oremos no amor e imensa esperança de que Ele nos conceda a celeste graça cada dia do dom do Espírito. A nós também o próprio Espírito nos governe e nos leve a realizar toda a vontade divina e nos restaure com a riqueza de sua paz, a fim de que, conduzindo-nos e fazendo-nos viver sempre mais em sua graça e progresso espiritual, nos tornemos dignos de alcançar a perfeita plenitude de Cristo, segundo disse o apóstolo Paulo, plenificados com toda a plenitude de Cristo. De coração aberto, acolhamos, pois, a interpelação que hoje nos vem da palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Amado irmão, amada irmã, o Senhor congrega os seus apóstolos. É ao redor dele que nos congregamos para refazer a nossa força. Os apóstolos se congregavam ao redor de Jesus para contar-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele é a fonte, pois a missão é recebida dele. O discípulo, na verdade, é Jesus continuado na história. Essa é a nossa tarefa. De tal modo que onde estivermos, no trabalho, na convivência, na vida, na família, sejamos Jesus continuado como presença viva pelo serviço que prestamos, pela palavra que dizemos, pelo modo como nos comprometemos para devolver a inteireza da dignidade de todas as pessoas. Jesus cuida de nós. Por isso disse aos apóstolos: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco, mostrando-nos a importância do repouso.
do repouso não como curtição de preguiça, não como indolência, não como desleixo, mas o repouso como necessidade de todos nós. O sono, o silêncio, a tranquilidade, a contemplação, para devolver a nós uma força que, não existindo em nós, nos tornamos incapazes de fazer o bem, de termos a disposição e a abnegação indispensáveis para poder oferecer ao outro aquilo que é necessário. Ali estava tanta gente chegando e saindo que eles nem tinham tempo para comer. Por isso o Senhor lhes recomenda o repouso. Foram então sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. No entanto, vistos, aqueles da multidão reconheceram que eram eles e foram de todas as cidades correndo a pé atrás deles. Quando Jesus os vê, também ensina um sentimento profundo e verdadeiro que deve presidir o coração de quem é discípulo. Jesus viu uma numerosa multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. A compaixão para com os pobres, para com os que precisam, a compaixão recíproca marca, pois, o caminho novo da nossa vida e nos faz capazes de viver com alegria e com gosto, devolvendo ao outro a sua alegria de viver e o sentido do seu caminhar. Amados e amadas de Deus, cuidemos, como o Senhor nos recomenda, cuidemos profundamente daquilo que é fonte sustentadora em nós. Sobretudo, façamos do nosso coração o lugar, fonte de misericórdia, para sermos bons uns para com os outros e construirmos um mundo mais justo e mais fraterno. Supliquemos de coração e com toda confiança esta graça para todos nós. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira